Quando fui exilado para a Córcega, muitos acharam que aquilo era o fim da minha vida. Perdi influência, perdi acesso ao Senado, perdi o convívio da elite de Roma. Mas sabe o que não perdi? O sono. Anos depois, de volta a Roma, cercado de poder, riqueza e proximidade com o imperador, passei a dormir pior. Foi aí que algo ficou impossível de ignorar. Quanto mais os homens acumulam, mais frágeis se tornam. Eu via isso diariamente, na corte, nos banquetes, nos rostos tensos de homens que tinham tudo, mas não conseguiam ficar em silêncio, e comecei a suspeitar que não era a pobreza que humilhava os homens, mas a dependência. Mas dependência de quê? Foi a pergunta que eu mesmo fiz. Porque não era apenas dinheiro, nem apenas poder. Havia homens pobres tão presos quanto os ricos. Então, do que exatamente estávamos dependentes? Essa dúvida me perseguiu por muito tempo, nos corredores de Roma, e, ironicamente, ainda mais quando eu tinha tudo. Lembro de um jantar específico, uma casa enorme, iluminada demais, comida em excesso, vozes altas. Um senador se aproximou de mim e disse, quase em sussurro, Sêneca, diga-me, como se vive em paz? Era um homem mais rico do que eu, mais protegido, mais temido, e ainda assim falava como alguém à beira do colapso. Enquanto ele falava, seus olhos não paravam. Olhavam para a porta, para os convidados, para os escravos. Ele não tinha medo da pobreza, tinha medo de perder o lugar que ocupava. Foi ali que comecei a entender. Não somos escravos das coisas, somos escravos da expectativa que os outros criam sobre nós. E pior ainda, da expectativa que passamos a criar sobre nós mesmos. Eu vi homens aceitarem humilhações para preservar prestígio. Vi outros se calarem diante de injustiças por medo de desagradar. E vi a mim mesmo fazer concessões que, anos antes, eu teria condenado. Sim, eu também caí nisso. Escrevia sobre liberdade durante o dia, e à noite calculava minhas palavras para não ofender quem podia me destruir. Foi quando percebi que a dependência mais perigosa não é externa. Ela se instala quando passamos a viver para manter uma imagem. A partir desse momento, cada decisão deixa de ser moral e passa a ser estratégica. E onde tudo é estratégia, a paz não entra. E então me ocorreu outra pergunta. Como ninguém percebeu isso antes? Na verdade, perceberam. Séculos antes de mim. Sócrates já andava por Atenas dizendo que o homem que precisa de pouco é o mais livre, e morreu por isso. Epicteto, que foi escravo, dizia algo ainda mais incômodo. Não são as coisas que nos aprisionam, mas as opiniões que criamos sobre elas. Um homem sem posses, ensinando liberdade a homens que possuíam o mundo. Então, o problema nunca foi falta de aviso, foi falta de disposição para ouvir. Houve uma noite em que entendi isso de forma brutal. Recebi uma carta. Não era longa, não era ameaçadora. Era pior, era ambígua. Vinda do palácio, não dizia o que eu havia feito de errado, apenas que eu deveria estar disponível. Naquela noite, não dormi. Não por dor, não por fome, mas por antecipação. Cada pensamento meu girava em torno de como preservar minha posição. Foi aí que percebi algo humilhante. Minha tranquilidade dependia da decisão de outro homem. Escrevi depois a Lucílio. Naquela noite, percebi que minha filosofia ainda não me pertencia. Porque se aquilo que você chama de virtude desaparece diante do medo, então não é virtude, é adorno. Desde aquela noite, passei a observar os homens com mais atenção. Não o que diziam, mas o que temiam perder. Alguns chamavam isso de ambição, outros de necessidade. Eu passei a chamar de apego. Percebi que quase ninguém é verdadeiramente pobre, mas muitos vivem endividados, não em moedas, e sim em expectativas. E o mais curioso é que esse tipo de dívida não aparece em lugar nenhum. Ela só se revela no silêncio, quando não há plateia, quando não há cargo, quando não há ninguém para impressionar.
É nesse momento que cada um descobre o quanto da própria vida realmente lhe pertence.